eu vou estar convidando agora para nós sermos muito edificados. Eu vou estar chamando Lili agora. Uma pessoa muito especial para mim, muito especial para a Nina. E eu creio que Deus vai usar ela agora poderosamente, em nome de Jesus. Deve estar se movendo. Oi! Graças e paz, Shalom! Yasmin. Graça e paz, Shalom. Lili. Shalom! Como eu tô Graças, feliz graças e paz. de te ter aqui com a gente. Amém. Ainda bem que você amou, né? Porque ontem não consegui entrar na minha Eu vi, live. eu acompanhei e eu estava na intercessão. Senhor, solta, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. Lili, eu Glória a Deus. acredito que dispensa apresentações, mas eu gostaria só que você se apresentasse, falasse o nome, ministério e tudo mais, só para a gente iniciar e dar essa apresentaçãozinha bem rápida, tá bom? Por favor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada pelo convite, Yasmin. Obrigada aí o Projeto Ruar, né? Por esse convite. Meu nome é Eliane Coelho, mas carinhosamente me chamam de Lili. E eu sou discípula do Ministério Internacional da Restauração, MIR, Manaus, aqui, apóstolo René Terra Nova. Sou 12 o apóstolo Marcel e Joyce Alexandre, aqui em Manaus, e líder da dança no MIR Manaus. E a gente está aí nessa caminhada há muitos anos. Glória a Deus. Amém. É uma honra para nós ter você aqui com a gente, uma líder tão especial, um líder de êxito que tem somado tanto nas nossas vidas. E para a gente começar, eu queria só fazer algumas perguntinhas e alguns conselhos, alguns comentários, que eu creio que vai edificar não só a minha vida, mas de todos que estão aqui, porque, assim, por mim também, eu falo por mim agora, eu tenho aprendido muito através da sua vida, muito mesmo, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Creio que o Senhor vai te usar muito para nos edificar e nos trazer mais aprendizado, em nome de Jesus. E para começar, Amém. eu queria fazer uma perguntinha. Como que foram os seus primeiros começos, os primeiros passos no Ministério de Dança, especificamente? E atrelando a outra pergunta, como que foi, durante esses primeiros começos, lidar com os processos? Não só no Ministério de Dança, mas na sua vida em si, no geral. Amém. Então, eu cheguei, minha conversão foi em 98, final de 98, que aceitei a Jesus, mas ali já vinha um processo de anos. Eu estava me lembrando esses dias. A gente vai trazendo lembranças, né? E eu acredito que é Deus que vai nos lembrando, mas acredito que esse processo começou quando eu era criança, porque aqui perto da minha casa tinha quem mora, eles ainda moram na realidade, que era o líder da IBPB em Manaus, os líderes e a irmã, que era esposa, que é a esposa do pastor, sempre faziam um clubinho dia de sábado, clubinho da criança, onde eles chamavam todas as crianças aqui do bairro. E a gente ia no sábado à tarde, a criançada sem fazer nada e tudo, e tinha aquele lanche básico, né? Que ela oferecia depois do. É. E ali ela foi plantando, eu acredito, no coração de cada criança, ela foi plantando, ela foi semeando ali nas nossas vidas. E daí, vida que segue, minha mãe era católica na época, mas no sábado eu estava no clube da criança e no domingo eu tinha que ir para a igreja católica. Mas como Deus tem os seus propósitos, ela lançou a sementinha ali que mais tarde alguém veio e colheu, quando já em 98 começou, na realidade tudo é um processo, como diz, acho que a nossa vida é feita de processos. Começou o processo lá pelos meados de 97, porque minha mãe já havia se convertido, acho que em 96, por aí, não sei mais ou menos o ano, mas ela começou a ir para a restauração, na época, a primeira igreja batista da restauração em Manaus, que o apóstolo René era o pastor René, e ela começou a ir para a igreja, ou seja, ela começou a ir antes, quando o pastor René era de uma outra igreja, que saiu dessa igreja e fez a primeira igreja batista da restauração, e minha mãe foi junto com ele. E ali minha mãe convidava, e tudo começou na festa dos tabernáculos. Toda festa, como minha mãe via que eu gostava dessa questão de ver
arte, tudo assim reunido, via que eu gostava, então ela chamava sempre para estar indo nas festas. Quando tinha festa, ela chamava. E assim, ela não chamava, ela obrigava, porque se a gente não fosse, eu não fosse, ficava um mês de castigo, por quê? Porque não foi para a igreja comigo. Bem assim. E foi bem assim, não tinha escolha. Então, mas eu acredito que era tudo um propósito divino, um propósito Sim. de Deus mesmo, na minha vida. E quando, em 98, no final de 98, eu fui, depois de eu ter visto, tipo, em 97, a Festa do Tabernáculo, linda, a coisa mais linda que eu vi na minha vida ali, naquele momento, eu achei tudo muito lindo, porque era tudo de excelência, não foi dentro da igreja, foi num clube que tem aqui em Manaus, o SESI, e na quadra do SESI tudo é muito grande, então era tudo muito bonito, tudo muito grande, e eu fiquei assim, meu Deus, o que que é isso? O que que essa igreja faz? Porque então, até então, minha cabeça de igreja, ninguém dançava, ninguém fazia essas coisas, né? Então era aquela coisa chata. E eu achei ali tudo muito lindo. Aí foi começando também, Deus já foi reacendendo, né? Quando foi em 98, eu disse sim para Jesus e em seguida já foi o processo, já foi assim muito rápido. Eu fui pro encontro, fiz tudo o que tinha que fazer, encontro, pós-encontro, escola de líderes. E quando chegou no final de 99, eu já estava ministrando na no altar. E não era assim, no altar. Eu fiz ali o altar para o Senhor, que foi no Teatro Amazonas, que a igreja foi convidada a celebrar tabernáculo, e foi em tabernáculo. Eu comecei a ministrar em tabernáculos. Então era algo que eu achava lindo e algo que eu não sabia o que iria acontecer na minha vida, mas Deus já ia preparando, assim. Então eu acredito que a nossa vida tudo é um processo. Desde a tua formação, do teu nascimento, do teu crescimento. Então, na nossa vida, tudo é um processo para que você tenha amadurecimento para aquilo que Deus tem para a tua vida. E ali em 99 eu fui. E como começou isso? Eu tinha uma amiga em comum que foi para o encontro, eu conheci ela no encontro com Deus, e daí ficou minha amiga, porque Deus assim é um Deus tremendo, que ele faz conexões assim poderosas com pessoas. E assim, a partir de então, como eu não conhecia ninguém na igreja, a partir do encontro eu comecei a ter um ciclo de amizade com a juventude, com os jovens. Então, essa moça, ela já fazia parte da equipe de dança, só que quando eu fui chamada, não foi para equipe mesmo, porque assim, na época tinha várias equipes assim, então tinha a Nilda, que hoje coreografa até hoje pra gente. Ela é nossa coreógrafa até hoje. E a Nilda tinha um grupo. E ela disse assim, ela me ligou, ela disse, Lili, olha, tu quer? A Nilda vai fazer audição e pra gente dançar em tabernáculo. Aí eu disse, eu quero, eu vou. Aí, tipo, a gente ficou uns 4 a 3 meses ensaiando uma coreografia, Raba Naguila. Nossa. E eu lembro, eu tava esses dias não, hoje é quinta, né? Terça-feira a gente tem reunião terça-feira a gente tem reunião de M12 com o apóstolo Marcel. E na casa que é meu irmão de célula hoje, chamado irmão Demétrio, eu vou lembrar isso a ele, que eu fiquei olhando para ele e eu não lembrava. Era onde a gente ensaiava. Porque a filha dele também queria participar, então ela disse, gente, lá tem espaço enorme. E ela disse assim, gente, então ensaia todo mundo lá em casa. E a gente ia ensaiar, toda vez a gente ia ensaiar lá na casa do irmão Demetrio. Nem sei se ele lembra, eu vou lembrar, que não deu tempo terça-feira, mas eu vou lembrar ele isso. E a gente começou a ensaiar para a audição, que só ia passar na audição quem soubesse essa coreografia sem errar, parar tudo. Chegou o dia da audição. E a igreja era assim, não tinha teto, não tinha nada, era só o barro mesmo. E tipo, embaixo da galeria era um chão batido duro. E a nossa audição foi ali. E lá embaixo ficava assim as cadeiras com a Nilda, um rapaz outro que sempre ajudava ela, o Django, que eles eram esse líder do grupo, a Nilda e o Django.
e também a nossa antiga líder. E o esposo sentado lá, gente, uma atenção, meu Deus, Senhor, Imagina. dava um branco, um nervoso na gente. E a partir dali eu fiz a audição e passei para adoçar com a Nilda, não para adoçar na equipe do ministério. Não sei se vocês compreendem isso, mas na época era assim, hoje não é mais assim. E eu fiz essa audição e aprove Deus, caí nas graças dos líderes ali, e eu acredito que foi tudo propósito de Deus, porque quando eu vou para algum lugar, eu sempre peço que Deus coloque sobre mim o favor dele, que eu encontre favor e graça nos corações. E fiz, Amém. e dancei, quando assim, sabe aquele final, um monte de menina esperando, um monte de menina, e você ouve seu nome, gente, é muito bom. E, e dali começamos de verdade a ensaiar, a ver figurinos para tabernáculo. E assim, o auge disso tudo foi que a gente achava que ia ser na igreja, mas a gente soube que ia ser no Teatro Amazonas, uma noite da festa, e nessa noite nós estaremos dançando, nós seríamos a abertura, Meu Rava Deus. Naguila. E eu disse, na época, eu tipo, achava tudo muito lindo, né? Achava tudo assim. E acho até hoje, porque Deus tem os seus propósitos em tudo. E na época eu nem imaginava ser líder, nem sonhava com isso, nem nada. Eu sonhava estar ali no altar, adorando a Deus através dos movimentos. Eu não almejava nada disso, até pelo certo trabalho que dá, por tudo aí que a gente passa, pelas guerras, pelas lutas. Mas eu fui e comecei. E quando foi para a virada do ano, isso o tabernáculo acho que foi lá pelos meados de outubro, novembro, final de outubro, entrando em novembro. Aí até a virada do ano, de 99 para 2000. Aí eu recebi uma ligação da líder mesmo, e me convidando para eu estar no ensaio para a virada do ano. E a partir daí fui começando a ser chamada para os ensaios, para a equipe mesmo de dança da igreja. E fui trabalhando conforme aí. Na época ela tinha uma escola de dança e ela pediu que todas, para que melhor a gente desenvolvesse o dom e talento, que nós estivéssemos matriculadas na escola de dança, fazendo balé. Aí eu fui fazer balé lá na escola e Deus foi preparando os caminhos até o dia que ela disse que ia embora lá no tipo, não deu nem tempo de eu ficar muito tempo, ter muito tempo com ela, porque ela em 2013 ela decidiu que ela ia embora e ela foi. E nisso, no preparo desse caminho, para vocês entenderem todo esse processo, seja na equipe de dança, ou seja na sua vida pessoal, tudo precisa de um processo, para que, como eu falei, para que haja esse amadurecimento. E eu, sem entender nada na época, ela levantou alguns líderes para assumir alguns grupos, para ela fazer algumas escalas durante o domingo. E eu estava no meio dessas pessoas que ela ia colocar nessa escala, e dividiu assim os grupos com as pessoas, e assim, gente, só Deus, a minha equipe, parece que ela disse assim, vamos pegar todos aqueles que não sabem dançar e vou mandar para Lili. E Meu eu Deus. ficava assim, mas eu acreditava nas meninas, porque elas eram esforçadas, elas iam para o ensaio direitinho. E acabou que um dos rapazes que era na época, hoje ele não está mais na igreja, mas na época ele, também o grupo dele era assim, topzera, só os melhores mandaram para ele. Aí ele chegou para mim, aí tinha, assim, gente, porque gente é gente, né? Só misericórdia. Aí tinha uma outra menina que, tipo, a equipe não queria ficar com ela, queria ficar comigo. Então ele Meu chegou e disse bem Deus. assim, então vamos unir os nossos ensaios? Aí eu disse, bora, legal, porque eu gostava, porque ele tinha a mente assim brilhante, e as coreografias dele eram muito boas, e, tipo, ele era muito bom, eu disse, então bora, que era o Fábio Rodrigo. Eu disse, Aham. então bora unir. Aí acabou do outro grupo, veio pra gente, ficou acho que uns 3 grupos, e eu fui assumindo isso, e com o tempo, quando ela disse que ela foi embora, eu nem imaginava que ela estava preparando a gente para isso. Ela chegou para após disse que ia embora, que Deus tinha
terminado o tempo dela aqui, porque ela não era aqui de Manaus, ela era de Brasília. E falou para o apóstolo que tinha acabado o tempo dela, foi embora. Aí amei. E nisso ficou um tempão lá, sem liderança, mas a gente cobrindo sempre os grupos, porque a gente já tinha uma escala. Gente, ela foi muito inteligente. E eu nem imaginava que ela deixou tudo bem certinho. E digo assim, nos dias, e chegava nos dias, tinha grupo que não ia. E eu tinha que, na hora, acionar o meu grupo para compor lá o culto, que não poderia deixar o culto, tipo, lá sem ninguém. Aí amém, foi indo, e até um dia que a gente foi, que teve o encontro de levitas em Manaus, e nesse encontro de levitas, as pessoas chegavam e queriam atrás da líder para ungir a sapatilha. E agora que não tinha, gente. Aí eu tive que Meu Deus. atrás da sapatilha, unção. Aí no final do culto, nesse mesmo ano, no domingo, a gente teve a presença da Fernanda Brum na igreja. E a Fernanda Brum entrou no nosso camarim procurando nossa líder. Ai, cadê aquela? Ai, tudo. Aí, na época a pastora Thelma estava com a gente. Aí a pastora Thelma está viajando. E que a gente não sabia de fato o que era. E o apóstolo tinha pedido para a gente, tipo, se alguém perguntasse, a gente não, para não gerar nenhum fala-fala, então a gente ficou na nossa. Aí até então que eu fui, uma vez eu fui boicotada numa viagem, que me chamaram, aí alguém foi lá por trás e disse que não, queria levar a discípula deles. Aí eu, tranquilo, meu coração não estava nisso, em viagem, eu estava agoniada quando o pastor disse assim, tu vem aqui na igreja ministrar, eu vou ministrar o quê, Brasil? Que eu nem... Né? Naquela época, então, acabou que a menina, quando pegou, disse, ela veio, eu só descobri que era a moça, porque ela veio, Lili, eu vou pegar os pandeiros contigo, porque eu vou ministrar, eu vou viajar. Eu disse, mas quando você vai viajar? Ela me disse que a Rio Grande do Sul seria essa viagem. Aí eu, que bênção, tal. Eu também nem entreguei a Deus, e também eu tinha que falar com o apóstolo René. E acabou, Yasmin, que ela nem foi, porque ela chegou com mala e cuia no portão para lá. E na época a passagem pegava no balcão, disse que não tinha passagem nenhuma emitida o nome dela. Meu Deus. Os pastores dela foi que estava tudo certo e ela ficou para ver os processos que a gente passa. E ela não foi. E ela veio devolver os pandeiros. Ué, tu não foi não? Ela ficou assim, ela disse, e ela também tirou de por menos, que eu acho que ela também não estava muito afim de ir. Que ela disse, eu nem sei, eu cheguei no balcão, não tinha passagem, dei glória a Deus, peguei minhas coisas e vim embora. Glória a Deus, pronto. Aí depois disso tudo passou, e a gente foi, o apóstolo René tinha feito uma ministração, e nessa ministração eu estava em alguma festa que ele estava, e eu disse que eu precisava falar com ele. Aí ele disse ele falou alguma coisa assim, quem precisava, não espera, alguma coisa assim. Aí eu, tá bom, eu tô precisada, eu vou lá, né? Aí nisso começou a surgir um monte de história, que eu queria mandar, e parará, e tudo, que meu grupo sempre tava lá, mas meu grupo sempre tava lá porque não tinha ninguém. E eu fui bater na casa dele. Quando eu bati na casa dele, aí ele não gostou, porque eu não avisei, só apareci. Chegou de surpresa. Então, assim, de surpresa. Então, aí foi assim, eu chorei, saí de lá, meu Deus, que eu parecia criança, não sei parar de chorar, porque ele falou assim, bem firme comigo. E a única coisa que eu fiz foi só pedir perdão para ele, que ele ficou todo... Eu só pedi perdão, meu pastor e tudo. Aí fui-me embora, eu virei de costas, chorei. Mas no outro dia ele me atendeu, mandou a secretária dele me ligar e me atendeu. Aí dali em 2005, para ver, 2003 para 2005, olha aí. Em 2005 aí foi. Aí 2005, mas eu fui até ele não para que ele me fizesse líder, mas para que ele resolvesse a situação, porque o Brasil todo estava perguntando e já ia chegar chegando Porto Seguro, porque em 2003 a antiga líder foi embora, mas em 2004 ela ainda foi liderar em Porto Seguro a gente. Só que em 2005 eu não sabia como isso ia funcionar, porque
porque ele também não havia falado nada. Aí foi quando ele foi, eu apresentei os nomes e tudo para ele, aí ele foi escrever um papel, tenho esse documento até hoje, porque para mim é um documento, e ele ali escreveu todas as minhas responsabilidades no ministério como líder e tudo, e eu comecei a liderar desde 2015 ou 2005, e estou até hoje. E antes dessa liderar, já havia outra liderança, eu acho, e quando ela chegou, ela assumiu. E se for olhar assim, hoje eu olho, de tudo quando a dança começou. No Mi, eu acho que eu sou a líder que mais está um tempo prolongado. Bastante, né? Aí, então, assim, eu acredito que foi Deus mesmo, e na época eu dizia para Deus, como que eu vou assumir isso, porque eu não sou capacitada, e Deus dizia assim para mim que ele ia me capacitar, que ele não escolheu, ele não escolhe o capacitado, ele vai capacitar. E eu fui ali também buscando ferramentas para Deus, para eu fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo que eu ia buscando essas ferramentas, Deus ia me curando, ia me libertando, porque acredito que a dança foi um instrumento poderoso de Deus para esses processos na minha vida de cura, de libertação, de mover do espírito, de tudo, de curar, de timidez, de muita coisa que estou falando hoje aqui, já é um grande milagre. Eu tenho na minha vida que costumo dizer, eu sou um grande milagre, se for a gente contar a história do antes, família, parará, eu sou um grande milagre. Então, Deus, esse é um Deus de milagres mesmo, um Deus que faz grandes coisas, um Deus de propósito, um Deus quando Ele quer, Ele chama quem Ele quer do jeito que está para Ele curar, para Ele mover, e tipo, Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele que escolhe, porque de todas, se eu fosse olhar ali, eu olhava, tinha meninas que andavam muito coladas com a antiga liderança, que eu achava que seria elas, que até elas, e nesse processo eu fui rejeitada também, porque muitas não me aceitaram, entendeu? Muitos diziam que eu fui lá pedir do apóstolo René e essas coisas, e não era isso, porque isso nem passava no meu coração. Primeiro, que eu estava muito bem onde eu estava. Era muito bom chegar arrumado e ter alguém dizer, essa roupa já está ali. E segundo, eu nunca imaginava que a líder ia embora, que ia dar uns 5, 6, 7, 8 nela, de partiu, não, acabou, meu tempo, mas tipo, pra gente, ir para a pós-Renê, ela deve ter mais, tipo, há anos ela já deveria estar se trabalhando a ida dela, que não é de uma hora para outra. E eu não tinha isso no meu coração de ser líder. Então, e quando eu costumo dizer que eu dormi discípula e acordei líder, porque hoje tudo que eu faço, ver costureira, ver um monte de coisa, ninguém me ensinou, foi Deus mesmo. Eu fui atrás e Deus foi me instrumentalizando, Deus foi me capacitando. E eu sempre gostei de uma coisa que eu aprendi muito com a antiga líder, que era a Sarene, a excelência. Ela era excelente em tudo que ela fazia, em tudo. Então, disso eu retive e também eu acho que quando você é excelente, você tem esse coração excelente. Então, tudo para mim eu tenho que fazer com excelência. Então, se eu venho para a dança tem que ser com excelência para Deus, porque Ele merece o nosso melhor. E a gente está nessa construção de processos diariamente, Yasmin. Diariamente, aí para quem você que está assistindo aí, é diariamente. Todos os dias você está ali, eu costumo dizer que eu estou em construção, que o Espírito Santo todos os dias está mudando algo, está entrando num processo, e a maioria dos processos não são fáceis, eles são dolorosos, porque os processos eles geram mudança, eles geram transformação, e a dança me ajudou a isso, né? Eu vencer nesses processos, e me ajuda até hoje a vencer
processos, a vencer muitas coisas que eu acho que Deus disse assim, ó, vou usar esse instrumento aí para alcançar o coração dessa menina. E fez. E eu tô aqui, glória a Deus, da honra e glória de Deus, e pela intercessão da minha mãe, e pela insistência da minha mãe, né? Porque se ela deixasse, eu talvez não estaria aqui, ou talvez eu reteria um pouco desse processo, não teria, deveria ter começado muito depois. Então eu glorifico muito a Deus, porque Ele sempre foi fiel e Ele sempre cumpre as promessas dele na nossa vida, sempre a todos agradecendo ao Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ajuda em cada processo a prosseguir, olhar para cima, para a glória divina e ver realmente que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Espero que não ter falado Sim, tanto. não, mas tudo que foi falado fez parte, né, dos processos na sua vida e como é incrível como realmente Deus ele junta, né, os processos aos propósitos, é muito interligado. Sim, Né? O processo te leva a um propósito, te faz conquistar um propósito maior, que é o que Deus tem para as nossas vidas. E muito tremendo esse testemunho que foi contado, porque verdadeiramente tudo que a senhora viveu, né, geraram frutos para o que está sendo, o que está sim, acontecendo hoje, né? Então é muito tremendo. sim. E atrelado a E isso eu isso, tenho que agradecer também, só para fechar aqui, agradecer isso muito ao apóstolo René, porque o apóstolo René acreditou quando eu sempre falo isso acredito para ele, exatamente. agradeço ele e a apóstola Ana Marita, que eles sempre acreditaram quando nem eu mesma acreditava. E ele acreditava, quando alguns falam de foram percussores da dança no Brasil, eu fico pensando que a dança que em Manaus já tinha, porque o apóstolo René sempre gostou. Então tem gente que disse, em 95, mas eu acredito que eu não estava aqui. Em 95 eu não era do MI ainda, mas eu acredito que antes de 95 eu já fui atrás e pesquisar e já tinha dança na primeira Igreja Batista da Restauração. Porque o apóstolo René gosta, na época o pastor René, ele gosta, ele investe, ele dança junto, é, ainda que ele fique assim, balança para lá, mas ele está dançando. E assim, Deus usou ele também. É verdade. Então, isso é muito gratificante, porque ele fez abrir caminhos para essa geração que está hoje. Ele abriu caminhos de colocar, mesmo quando diziam que a dança não era de Deus, que a dança era do diabo, ele acreditou na palavra de Deus, que a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala lá quando abriu o mar vermelho, Miriam, quando passou o povo, Miriam pegou as mulheres de tamborim e dançava. Em um outro momento da Bíblia veio, quando o rei Davi entrou em Jerusalém trazendo a arca, ele dançou com toda intensidade. Então, vários momentos da Bíblia fala sobre dança, fala sobre a adoração através da dança. Então, assim como fala através da música, então, o tabernáculo de Davi, se a gente for. Não, o tabernáculo de Davi não, tipo, o tabernáculo, se a gente for atrás ali, como Deus mandou que fizesse cada detalhe do tabernáculo para a adoração dele. Então, ali foi muita arte envolvida, de todos os lados, e Deus deu cada detalhe para cada um ali fazer e levantar o tabernáculo. Então, isso é tremendo. Isso é tremendo, e para que o nome dele fosse exaltado e adorado. Exatamente. Amém? Glória. Amém. E para a gente continuar, acho que até tem relação com os processos e os propósitos mesmo. Eu queria que a senhora contasse alguma experiência que aconteceu no altar durante a adoração. Como que, por exemplo, algumas pessoas falam, uma das melhores experiências que eu vivi com Deus foi no altar, foi ministrando, foi dançando. Deus me conduziu os meus braços, os meus pés. Então, acredito que a senhora tenha muitas experiências vividas no altar e eu queria que alguma fosse compartilhada com a gente. Assim, Yasmin, eu acho que cada vez que você se propõe a estar no altar, eu acho que ali
como não é um lugar de espetáculo, é um altar de adoração a Deus. Então a gente ali tem que viver e de entrega. Não só por, não, uma vez, não, acho que todas as vezes que a gente vai Sim. adorar a Deus através dos nossos movimentos, a gente tem que ter algo para contar, seja no altar, na igreja, ou seja no altar que a gente está na nossa casa, nesses tempos agora de pandemia. Mas eu me lembro, assim, tem vários que eu conto, mas um que foi mais recente, antes da pandemia, e eu ainda não tinha nem começado a dançar, eu só estava ouvindo o apóstolo Gilmar, eu até falei isso para o apóstolo Gilmar, que ele estava passando a música, Louve Adonai, não, Adonai. E eu disse, meninas, bora ouvir a música. A gente estava atrás da coxia que a nossa igreja tem. E a gente estava lá atrás, disse, bora entrar só para a gente marcar, porque a Após Gilmar está com um novo arranjo da música Adonai. Então vamos ouvir e vamos ficar atenta para a gente lembrar os movimentos. Tá, e começou a Adonai. Quando ele começou, ele não começou nem a cantar, só começou o instrumental de Adonai. Eu comecei a sentir um cheiro, que a última vez que eu senti esse cheiro foi em 2015 com o Reclife, de Porto Rico, ministrando lá em São Paulo. Eu senti o cheiro de Jerusalém. Como, Lili, o cheiro de Jerusalém? Eu não sei dizer, eu sei que eu sei sentir. E eu senti, o apóstolo começou a ministrar ali, e eu comecei a sentir o cheiro de Jerusalém. E quando ele terminou, eu disse, apóstolo, eu tenho algo para lhe contar. Ele, que foi? Eu senti, quando eu estava ministrando, o cheiro de Jerusalém. Ele começou a piscar assim, né? Mas não chorou não, mas repiscou, piscou, só para não cair uma lágrima assim. E foi ali, foi tremendo. E que nessa noite, a gente ia dançar uma música colada na outra. Aí eu disse, não, né? A idade chega para todos, eu tenho que ficar resguardada. Só que eu não consegui. As meninas começaram a dançar lá em cima, que era Rony Rony, e eu comecei a dançar lá embaixo. Nem me lembrei que eu ia dançar uma música seguida da outra. Aí tá, passou, já fui assim, ó. Então, duas que era para dançar, não sei duas, eu dancei três, porque lá embaixo eu também estava dançando, porque eu me senti ali, me senti em Jerusalém. E eu subi, quando eu subi, as meninas desceram, que a gente fez intercalou, e eu fui para dançar Lehuneranena, que cansa. E as meninas disseram, olha, qualquer coisa eu vou sair. As meninas, não, ele não sai. Eu disse, não, qualquer coisa eu vou sair. Aí eu não saí para Adonai. E a música Adonai, ele colocou um arranjo muito forte e muito bonito. E assim, no meio da música, quando deu um negócio meio um pancadão, eu disse, eu vou sair. Quando eu fui pro rumo de sair, o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, volta. Aí eu disse, eu tô cansada. Volta, que eu vou te sustentar até o final. E fiquei até o final. Para mim foi que eu ouvi, primeiro eu senti o cheiro de Jerusalém, depois eu senti nitidamente dizer, volta e fica. E o que eu fiz? Só obedeci. Porque quem obedece prospera, quem não obedece sacrifica. Então essa foi uma das, né, experiências que eu tive assim, de várias, tenho em Jerusalém, tenho em Porto Seguro, tenho aqui em Manaus mesmo, nos lugares que eu vou ministrar, porque quando a gente está ministrando também a gente ministra, mas também o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações, porque a gente é esse canal de bênção, mas antes da gente ministrar, o Espírito Santo de Deus tem que nos encher. Primeiro, e desse encher do mover do Espírito Santo, ele vai falando com a gente, ele vai descortinando a glória dele em nossas vidas. Glória a Deus. Tremendo. A senhora falando e eu me arrepiei todinho, de verdade. Eu fico imaginando a situação assim, tão tremenda. E para fechar, Lili, essas perguntas e respostas, eu queria só que a senhora falasse um pouquinho da relação, como que é a sua visão da relação entre a unção e a técnica, como que elas se relacionam, como elas precisam se relacionar no altar e acredito que também tenha muito a ver com a questão da excelência, né?
que Sim. foi que a senhora falou. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa visão da junção dos dois, da unção com a técnica. Então, eu acredito e eu levanto essa bandeira mesmo de que a unção e a técnica elas têm que caminhar juntas, unidas. Por quê? Porque Deus vai te usar muito, Ele quer te usar muito em lugares que às vezes tu nem imagina. Tem lugar que o pastor não vai conseguir entrar para pregar, mas a dança vai entrar. Mas você precisa tá instrumentalizado. Porque de repente tu não vai para um festival de dança, tu quer evangelizar lá, tua linguagem tem que ser dança, e a galera lá é muito boa. Muito boa. E para que eles vejam algo diferente em você, para que não seja tão bom quanto eles, o que vai fazer a diferença, o que faz a diferença na gente é a unção. A unção e a técnica juntas, uma não destoa da outra. Porque às vezes eu vejo em alguns lugares que eu vou, que as pessoas acham que a dança espontânea é uma modalidade. Não é uma modalidade que a pessoa começa só gira, gira. Desculpa aí quem gira, gira, mas essa é a minha posição. Mas a dança espontânea, ela está atrelada a alguma técnica que você tem. Aquilo que você tem, Deus vai te usar. Eu costumo dizer assim que nós somos um computadorzinho. Se você tem informação lá, o Espírito Santo vai lá, ó, tec, 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 vai puxar essa informação. E se ele for lá e buscar e não tem nada, como é que ele vai fazer? Então, eu sempre digo, quem dança precisa estudar dança, precisa estudar dança. Porque, assim, esses dias teve até uma certa polêmica aí que eu não sigo esse negócio de blogueiragem, blogueira, eu não sei quem são, gente, eu não sei, não é meu mundo. Então, uma amiga minha que segue, ela pegou, mandou Lili, olha aí e tal, uma blogueira com uma sapatilha de pontas. E o mundo da dança se revoltou. Por quê? Porque todo mundo sabe o quanto é sacrificoso desde criança a pessoa estudar, e o sonho da criança que está estudando balé é chegar ali e usar a sapatilha de pontas, é o sonho da bailarina, entendeu? Então ela estudou para aquilo. Então por que se a gente tem um sonho, se você que está me assistindo tem um sonho de olha uma bailarina clássica e achar lindo, que dança em pontas, estuda. Aí você vai ver que por tudo traz, como diz a primeira que a gente falou, tudo tem os seus processos. E é doloroso, é lindo de se ver, é lindo, mas tudo tem o seu processo. Se você preparar a sua musculatura para colocar o seu pezinho lá, para colocar o seu peso, para tudo. Aí, se, por exemplo, às vezes na igreja eu não só vejo, eu citei dela, mas na igreja eu vejo muito disso. Dizendo que o Espírito Santo mandou a pessoa usar a gente, o Espírito Santo, coloca a culpa no Espírito Santo. A palavra de Deus fala que é tudo com ordem e com decência. E a gente não pode, de repente, colocar o nosso corpo em risco, porque dizendo que ouviu aquilo que não ouviu, ouviu a sua própria vontade. Entenderam? Então a gente precisa estudar. Quer usar pontas? Estuda, porque eu sou adulta. Lili, se você pagar o preço ali, a palavra de Deus fala, esforça-te e eu te ajudarei. Se você pagar o preço, Deus vai te ajudar, porque Ele vai encontrar em si um coração que quer aquilo, então, mas passe pelos processos. Para aula, vai para aula, se submete ao professor, aos seus demi-pliés, que tudo tem o porquê, entendeu? Tudo tem um porquê para suas pontas. É lindo, mas se você não estudar, fica uma coisa feia. E acaba que a unção que era para ser derramada na tua vida, as pessoas vão olhar e vão só trazer crítica, vai te expor. Isso não é legal, e nem trazer escândalo para a igreja, porque numa dessa tu quebra teu pé. Como é que faz? Aí aquele sonho vai se alongar mais e sabe Deus que tu ainda vai conquistar por conta de um processo aqui que você pulou, porque
o pé é frágil. Então, tu coloca o teu peso todo ali em cima e se tu quebra, nunca mais ele é o mesmo, porque a primeira coisa que o fisioterapeuta diz é tu nunca mais vai dançar. Então, se a gente quer mesmo alcançar voos altos, a gente tem que buscar o conhecimento. E não só o conhecimento, mas dar esse equilíbrio com a unção. Porque a unção que te respalda, a unção que quebra o jugo, a unção que faz conquistar grandes coisas, que Davi dizia que nunca falte sobre a minha cabeça o óleo fresco da unção, que às vezes você precisa alcançar corações de bailarinos profissionais e você vai usar a sua técnica e a sua unção junto ali caminhando. Então eu acredito muito nisso, que quem dança, usa essa arte como adoração a Deus, ela tem que ser conhecimento mesmo do acadêmico e conhecimento profundo da palavra de Deus. Buscando a palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem que estar junto. Sem esquecer, porque às vezes buscam tanto técnica que não tem conhecimento da palavra. Às vezes busca tanto conhecimento aqui da palavra que não tem a técnica. Mas acredito que unir essas duas é uma arma poderosa nas mãos de Deus para a gente saquear o inferno e fazer a obra de Deus acontecer com excelência. Porque a dança ela tem que ter excelência também. Amém? Amém, glória a Deus. Concordo com todas as palavras, com tudo, com tudo. Então, Lili, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito. Nem deixa eu falar direito, né? Pois é. Fica aqui avisando o cronograma, me encarando aqui. E eu queria te agradecer muito. Estou muito, muito feliz e honrada, muito mesmo, porque foi um tempo de muito aprendizado. Cada resposta que a senhora nos respondeu foi algo assim sobrenatural. E muito obrigada mesmo por estar com esse coração disposto e disponível para estar conosco, somando com a gente nesse projeto, nessa live. Para todo mundo aqui foi muito edificado. E mais uma vez, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Deus, ele te abençoe grandemente, te leve a lugares cada vez mais altos. Em nome de Jesus, amo muito. Amém. Obrigado vocês aí, que Deus abençoe. Espero nesse pouco tempo poderemos ter mais tempo. Aí eu só peço um favor, Yasmin, não deleta a live, salva. Eu vou deixar aí salva. Depois tu manda, tá? Deixa salva. E assim, obrigado pelo convite e foi uma bênção, tá? Aqui com vocês, abençoando a galera aí do projeto Ruá, que entrou. Obrigado mesmo. Deus abençoe muito a vida de vocês, o projeto de vocês, que esse projeto venha salvar vidas, venha impactar as vidas, porque a gente tem que ter uma dança com propósito. Um propósito de salvar, libertar, trazer a presença do Espírito Santo, o mover de Deus, ter essa experiência de quando a gente estiver dançando, coxos andem, cegos vejam, surdos ouçam. Então a gente precisa ter essas experiências do poder de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas e desse instrumento que Ele nos deu para o louvor e a honra da glória dele. Glória a Deus. E Lili, a minha mãe aqui ouvindo, né, a live, ela fez, tem que dizer para quando a próxima vez que ela voltar é para ela ministrar com dança. Vamos marcar, né? Vamos ver depois como é que vai ser. Quem sabe, né, gente? Muito obrigada, Lili. Vou deixar salva assim e eu te mando depois, viu? Tá bom, então. Obrigada, gente. Um beijo aí, todo mundo. Malena. Pastor Janaílson, todo mundo que tá aí, ó, Rebeca. Eu consegui ver aqui, ó, pastora Nomara, Nara. Monara. Todo mundo aí. Beijo no coração, Deus abençoe. Também esperamos vocês aqui em Manaus. A gente vai ter o Congresso Internacional. O apóstolo Renê está vendo aí as datas certinhas do nosso congresso, que seria agora em junho. Hoje estaria acontecendo a abertura do Congresso Internacional, mas devido a tudo
que aconteceu, mas a gente espera aí vocês, se eu não me engano, novembro, outubro ele tá vendo, seria em novembro, mas aí ele tá já vendo uma outra data. Tá? Então, sejam bem-vindos em Manaus. Um beijo, e em obrigada. Porto Seguro também. Sim. Beijo.